Que título forte! Bom dia, bom dia! Que título forte para um vídeo para a restauração de casamento. No entanto, é exatamente essa a verdade, queira você ou não queira. Encare logo a realidade ou fuja da realidade. A separação que Deus usou para te curar, quando a dor se torna o começo da restauração. Existem separações que Deus permitiu, porque existem tratamentos que você precisa. Então Deus permite que aconteçam coisas para que o divórcio ou separação aconteça, para Deus atingir você, conseguir acessar você e tratar. A separação ela nunca chega como algo bonito, claro que não. Ela não bate à porta pedindo licença, não se apresenta com explicações claras, bonitas, e muito menos vem acompanhada de confrontos imediatos. A separação chega rasgando o que parecia estável e desmontando rotinas, expondo as feridas antigas e trazendo à tona dores que estavam enterradas há muitos anos. Mas existe uma verdade espiritual profunda, confirmada repetidas vezes nas Escrituras. Muitas das curas emocionais mais profundas começam exatamente no lugar onde tudo parece ter acabado. A separação, quando é entregue a Deus, não é o fim da sua história, é o início de uma cura que não seria possível de outra forma, apenas com a separação. Há dores que só se revelam quando o barulho cessa. Enquanto a relação existe, mesmo que doente, a alma se ocupa tentando sobreviver, tentando manter, tentando agradar e tentando consertar o outro, tentando não perder. Mas quando a separação acontece, o silêncio se instala e é nesse silêncio que Deus começa a falar com você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa mensagem é para você hoje. Não é um convite confortável do Senhor, é um chamado para parar de fugir de si mesmo. Sim, a separação obriga você a encarar aquilo que você vinha evitando há muito tempo. As suas carências não tratadas, seus medos antigos, as suas dependências emocionais, a idolatria das pessoas, o abandono de si mesma e muitas vezes um abandono silencioso de Deus. A Bíblia mostra que Deus frequentemente usa rupturas para gerar curas. Abraão precisou se separar da casa de seu pai para que sua identidade fosse formada. José precisou ser separado de sua família para que suas feridas fossem tratadas. E também para que sua identidade fosse formada. José foi para que suas feridas de rejeição e orgulho e imaturidade também fossem tratadas antes de que José governasse todo o Egito. Ruth precisou se separar de Moabe para experimentar a redenção em Israel. E o próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi separado para o deserto, onde enfrentou fome, solidão e confronto direto com as suas tentações. A separação não é a ausência de Deus. Muitas vezes é o cenário escolhido por Deus para uma obra profunda em sua vida. Quando uma separação acontece, a primeira camada que dói é a perda. Sim, perde-se a presença, perde-se o toque, os planos, a ideia de um futuro, a identidade construída em torno do nós. E essa perda pode gerar um luto e precisa ser vivido esse luto. Deus não nega a dor do luto para você, mas Ele a acolhe. Por isso Ele diz, há tempo de chorar, diz Eclesiastes,
Negar a dor prolonga muito mais as feridas. Fingir ser forte espiritual enquanto o coração sangra não é ter fé, é negação da realidade. A cura emocional começa quando a pessoa para de espiritualizar a sua fuga e começa a apresentar sua dor crua diante de Deus, como Davi fazia nos Salmos. Depois da perda vem a revelação. A separação revela verdades que antes estavam encobertas pela rotina, pela esperança ilusória ou pelo medo de encarar a realidade. Revela padrões repetidos, escolhas feitas por carências, tolerâncias ao que nunca deveria ter sido normalizado, limites quebrados em nome do amor, da família ou até da religião. Revela também como muitas vezes a pessoa colocou o outro no lugar que só Deus deveria ocupar em sua vida e em seu coração. Não é raro que após uma separação, alguém perceba que sua vida espiritual girava mais em torno do relacionamento do que do Senhor. E essa revelação dói, mas cura. A cura emocional, ela começa na separação e passa inevitavelmente pelo confronto com a dependência emocional. Dependência emocional não é amor, por favor. É medo disfarçado, é o pavor de ficar sozinho, de não ser escolhido, de não ser suficiente. Muitas pessoas chamam de amor aquilo que na verdade é um apego de controle, de necessidade de ser validado. Deus permite a separação para quebrar esses ciclos, porque Ele não divide o trono do coração com ninguém. Maldito o homem que confia no homem, diz Jeremias. Não é uma condenação, mas como um alerta amoroso. Quando o outro se torna a fonte de todo o nosso suprimento, então Deus permite que essa fonte seque, para que a pessoa volte à fonte verdadeira, que é Deus. Outro nível profundo de cura emocional que nasce durante uma separação é a restauração da sua identidade própria, do seu propósito. Muitos se perdem dentro das relações. Abandonam seus próprios sonhos, silenciam suas opiniões, encolhem a própria voz para manter a paz. Moldam-se para caber nas expectativas do outro e com o tempo já nem sabem mais quem são sem aquela outra pessoa. E a separação arranca essa falsa identidade e gera um vazio assustador, mas muito necessário. É nesse vazio que Deus começa a reconstruir quem a pessoa realmente é. Não como cônjuge, não como alguém escolhido ou rejeitado, mas como filho, como filha, como alguém amado antes de qualquer relação humana. A palavra de Deus afirma que Ele cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Mas feridas precisam ser expostas para serem tratadas. A separação apenas expõe feridas antigas que não começaram durante o relacionamento atual. Feridas de abandono da infância, rejeição paterna, materna, traumas não elaborados, padrões familiares disfuncionais e crenças distorcidas sobre amor e sobre o valor que se tem. Muitas vezes a dor de uma separação não é só sobre quem foi embora, mas sobre tudo que essa partida reativa dentro da sua alma. E Deus usa esse momento para ir à sua raiz, e não apenas aos sintomas. Existe também uma cura que acontece quando a separação quebra a ilusão do controle. Enquanto a relação existe, mesmo que adoecida, a pessoa acredita que ainda pode controlar o desfecho.
insistir mais, orar mais, ceder mais, suportar mais. A separação tira esse falso poder de suas mãos humanas e devolve o governo a Deus. Isso gera um desespero no início, porque o controle dava uma falsa sensação de segurança, mas espiritualmente é libertador. É quando a pessoa aprende a descansar, não porque tudo está bem, mas porque entende que não é Deus da sua própria vida. A separação também cura o orgulho espiritual. Muitos acreditam que por fazerem tudo certo, nada deveria dar errado. A separação confronta essa lógica e ensina que viver num mundo caído envolve dores que não são semelhantes, que não são sempre resultados diretos de um pecado pessoal, mas as de escolhas alheias, dureza de coração, livre-arbítrio mal utilizado. Essa compreensão amadurece a sua fé. A pessoa deixa de servir a Deus por barganha e passa a servir a Deus por quem Ele é. E com o tempo a separação é vivida na presença de Deus e não na fuga. Nasce uma cura silenciosa. É a capacidade de ficar só, sem se sentir abandonado. Isso não é isolamento, é inteireza. É quando a pessoa percebe que não precisa de alguém para se sentir completa, porque sua completude vem de Deus, em estar com Deus. Esse é um nível profundo de cura emocional, porque quebra ciclos de relacionamentos baseados em medo e necessidade do outro. E a Bíblia mostra que Deus transforma o deserto em lugar de encontro. O deserto da separação pode se tornar um altar. Ali, longe das distrações, Deus ensina, corrige, consola e fortalece. Não é rápido, não é linear e não é confortável, mas é real. Muitos só descobrem a profundidade da presença de Deus quando tudo que era apoio humano é retirado. É importante entender que a cura emocional que começa na separação não significa que Deus celebra a dor ou a ruptura. Ele é um Deus de restaurações. Mas antes de restaurar histórias, Ele restaura pessoas. E antes de devolver revelações, Ele devolve identidade, dignidade, amor próprio saudável e dependência correta de Deus. Sem isso, qualquer reconciliação se tornaria apenas a repetição de um ciclo já adoecido. E a separação ensina a ouvir Deus acima das vozes humanas. Ensina você a discernir, a esperar, a não se mover por desespero. Ensina que nem toda porta fechada é um ataque do inimigo. Muitas portas fechadas são proteções divinas. Há separações que salvam vidas, preservam destinos e interrompem destruições silenciosas. E se você está vivendo uma separação, não veja apenas como uma perda. Veja como um território de trabalho profundo de Deus na sua alma. Não fuja da dor, mas também não se perca nela. Leve tudo para Deus. Chore diante dele, questione diante dele, espere diante dele. Aquele que permitiu o processo é fiel para concluir a obra que iniciou. A cura emocional que começa na separação não termina apenas em um alívio da dor, não, mas em transformação. Você não volta a ser quem era antes da separação. Você se torna alguém mais inteiro, mais consciente, mais firme, mais dependente de Deus e menos vulnerável a repetir padrões antigos. O que hoje parece o fim, amanhã será testemunho.
O que hoje dói, amanhã será uma cicatriz. E cicatriz não é sinal de derrota, é prova de que houve cura. Deus não desperdiça suas dores. Quando a separação acontece sobre os olhos dele, ela não destrói, ela prepara. E quem permite que Deus trabalhe nesse tempo, descobre no momento certo que a maior restauração não foi da relação do casamento, mas foi da sua própria alma. Que você também descubra isso agora, já o mais rápido possível, que a restauração maior é da sua alma, da sua existência em Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.